Então, boa noite, pessoal. Estamos aqui no nosso segundo episódio do Grupo Nessa. Hoje temos a honra de receber o nosso professor aqui da UFLA, que é o professor Bento, pelo qual agradeço pela presença. Temos também alguns convidados, que são nossos alunos aqui, que é o Rafael. Nós temos também o Enzo e o Cauã. Então, sejam todos bem-vindos. Para iniciar, eu gostaria, então, de apresentar o nosso convidado, que é o professor Bento. O Bento ele é experiente na área de ciência da computação. Atualmente ele é professor aqui na UFLA, no campus de Cetim, em São Sebastião do Paraíso, onde ele ministra disciplinas no curso de Engenharia de Software. O Bento ele tem doutorado pela UFSCar. Seu trabalho de pesquisa foca em sistemas adaptativos, sistemas distribuídos com especial interesse em teste e arquitetura de software. Antes de trabalhar aqui conosco na UFLA em Cetim, ele já passou por outras universidades, como a Unip e o UFPA. Em seu doutorado, ele focou na definição e implementação de controladores flexíveis para sistemas adaptativos, com ênfase em microcontroladores e controle de loop, feedback e assim por diante. Então, eu gostaria, professor, agradecer a sua presença novamente e já começar te fazendo uma pergunta. O que é um sistema adaptativo? Para que isso serve? Isso é de comer, de passar no cabelo? Para que serve isso? Primeiramente, boa noite, professor Jonathan. Obrigado pelo convite, pela presença aqui. Bom, primeiro de tudo, sistema adaptativo. Por adaptação, pode ser qualquer coisa quando a gente está falando de adaptar. Existem níveis de adaptação quando a gente fala de software e computação de uma forma geral. Quando você está fazendo manutenção de um software, aí tem as várias categorias de manutenção lá, de certa forma você está fazendo uma espécie de uma adaptação no software. Desde quando começou-se a criar sistemas de software, o interesse por adaptação ele sempre foi constante. Então, se a gente fosse analisar, por exemplo, as primeiras versões de sistemas operacionais, por exemplo, de certa forma, desde aquela ideia do programa armazenado de arquitetura, já tem uma espécie de uma adaptação que é de você pegar algoritmos, que de certa forma eram um pouco estáticos, e adaptar eles para o tempo de execução. Então, as primeiras versões já de sistemas operacionais, de certa forma, você já começa a ter certos sistemas que têm certas adaptações. Mas a definição em si, ela depende de grupos de pesquisa, que também é um grande problema que a gente tem na engenharia de software. Qualquer definição em si é uma definição que ela vai depender do cluster de pesquisa, que até eu posso comentar um pouquinho depois, mas é um grande problema que a gente encara isso. Às vezes, para você fazer pesquisa com algum grupo, antes de tudo, você tem que delimitar quais as definições que regem o determinado domínio de aplicação. Mas o sistema adaptativo em si, se a gente pudesse resumir ele, ele é um sistema cujo comportamento a gente vai ter pelo menos dois subsistemas. Um sistema que contém os requisitos que resolvem um problema em particular, e vai ter um outro subsistema que ele é responsável por monitorar esse primeiro sistema para fazer adaptações. Aí, de acordo com as necessidades de um sistema, o outro sistema ele faz adaptações no sistema principal. Perfeito. E assim, só para a gente entender um pouco mais, quais são as aplicações que a gente consegue ter para um sistema adaptativo? Como que você vê isso sendo aplicado atualmente e no futuro? Assim, você percebe que esse sistema adaptativo é o presente e o futuro, que dá para ser aplicado em qualquer domínio, em qualquer instância, ou tem domínios específicos para ser aplicado um sistema adaptativo e isso não está com um futuro tão promissor? Ou, de fato, não, ao contrário. Isso é um futuro, um presente também, e a gente tem diversos segmentos para poder aplicar. Então, se a gente for analisar a origem de sistemas adaptativos, na verdade a gente vai ter desde das primeiras versões de sistemas lá para a Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial. Esse negócio é antigo. É antigo. Assim como quase tudo na computação, a gente reinventa os nomes, e para deixar as coisas um pouco mais emergentes, para deixar as coisas um pouco mais atuais. No entanto, o que a gente pode destacar, a nível arquitetural que a gente fala, porque é arquitetural.
Porque as adaptações, né, em si, elas fazem mais sentido, elas são mais robustas quando a gente está olhando a arquitetura de um sistema. Né? Por que a arquitetura do sistema? Né? Quando a gente desenvolve um software sem pensar na arquitetura, né, esse software já começa com um tempo de vida curto, né, de sobrevivência. Né? Então, isso para qualquer software, na verdade. Né? Quando a gente não pensa na arquitetura, ele já está com um tempo escasso ali para morrer muito em breve. Tá? A questão é que o sistema adaptativo ele depende da arquitetura, né? Justamente porque ele, a todo momento, ele tem a ideia de você ter possíveis adaptações que a gente fala comportamentais ou estruturais, né? Então, a arquitetura ela deve ser uma principal questão a ser discutida. E por falar nisso, né, se a gente for olhar por datas, né, a primeira arquitetura, o primeiro modelo, digamos assim, que a gente tem na computação, ele surgiu por volta de 2000. Né? Então, não é tão antigo assim quando a gente fala a nível de arquitetura. Né? Inclusive, surge junto com os primeiros artigos da área de arquitetura de software, não são muito longe disso. Né? É no finalzinho da década de 90 e início dos anos 2000. Então, de certa forma, ele já surge um pouco junto com o nascimento da arquitetura de software, né? De uma forma geral. Né? Agora, voltando à sua pergunta sobre os domínios de aplicação. Né? Esse cenário que nós temos... subsistemas, né? Um sistema principal e um sistema que monitora esse outro sistema, se a gente for analisar, né, para vários domínios isso se aplica. Né? Se a gente for analisar, por exemplo, um domínio de software crítico, por exemplo. Então, imagine que a gente está trabalhando com um domínio, acho que no outro dia você até comentou sobre, acho que a radiação, né? Que, sim. Que um domínio que, de acordo com alguns parâmetros da área de saúde, né, de acordo com esses parâmetros, ia aumentando o nível de radiação. Né? Então, por exemplo, se a gente analisar esse domínio, né, o nível de radiação, por exemplo, se você deixar apenas o sistema que manda a radiação ser responsável pelo paciente, né, o que pode acontecer? Né? Se tiver um problema nesse sistema, né, o paciente vai receber um nível muito alto. Então, esse, por exemplo, já é um domínio, né, de certa forma, que poderia você encaixar a ideia de você ter um subsistema que monitora os parâmetros de um outro sistema. Né? Isso pode estender, né? Principalmente nos dias de hoje, que se a gente for analisar, no bolso de todo mundo aqui, a gente tem vários sensores. Né? Então, só de você lidar com esses sensores, indiretamente você já está com umas certas características de adaptação. Né? Porque senão, para que a gente ia ter um GPS com dados que ficassem, né, modificando, sendo que a gente não ia usar esses dados? A gente tem um subsistema que lida com o dado de GPS e dispara alguma coisa. Né? Aí esse disparar, né, pode ser ou algum comportamento ou alguma modificação estrutural. Então, na verdade, o domínio de aplicação em si, ele é aplicado em todo e qualquer cenário que você tenha, que você dependa, né, de variáveis sendo monitoradas além do ser humano. Né? Porque se a gente analisar a nível, qualquer sistema em si, você pode ter um nível de adaptação. Por exemplo, um sistema completamente manual, a pessoa ela vai colocando todas as variáveis, o sistema faz o que a pessoa está querendo fazer. Aí a pessoa vai lá e aumentou o nível de adaptação do sistema. Ela não precisa mais envolver aquelas variáveis. Aquelas variáveis já são coletadas por um outro sistema. E aí você vai aumentando o nível. Né? Então, até um sistema de informação comum, por exemplo, poderia ter um certo nível de adaptação. Entendi. Certo? E assim, pensando aqui nos nossos alunos, quando eles se formarem e serem nossos engenheiros de software, como que eles têm que pensar como engenheiro de software para poder construir um sistema adaptativo? A maneira de pensar no sistema, ela é diferente de outras técnicas, modelos de desenvolvimento? Ou é a mesma coisa, só tem alguns detalhes que tem que ter mais atenção? Como é que fica isso na cabeça das pessoas? Então, partindo do princípio que os domínios atuais e os novos já demandam questões que envolvem adaptação, então hoje, para você classificar o que é um sistema comum de um não adaptativo, já não é uma linha muito fácil de você falar. Então, às vezes, um sistema que aos olhos, né, a certos olhos é um sistema comum, na verdade ele poderia receber certas adaptações. Dito isso, por exemplo,
A arquitetura de qualquer sistema em si que você for analisar, né, você já pode cogitar, eventualmente, você colocar algumas características de adaptação. Por quê? Porque isso vai diminuir, por exemplo, questões de manutenção desse sistema, né? Ou não só questões de manutenção, ou até mesmo incluir sistemas mais robustos, né? Sistemas que estão mais aptos a lidar com falhas, por exemplo, né? Porque na computação a gente sabe que não tem como a gente provar que um sistema é correto, né? Justamente para a gente não conseguir provar, exatamente, a gente consegue dar um certo nível de confiabilidade, né? Mas falar que o sistema está livre de erros, né? É impossível você fazer isso, né? É estatisticamente impossível. E justamente por ser impossível, né, qualquer sistema que você impute algum mecanismo, né, que envolva adaptação e lidar com falhas, né, isso é benéfico para qualquer tipo de sistema, para a robustez dele. Você puxou uma outra curiosidade. E como a gente falou de falha, defeito, erro, etc., me veio na cabeça que como que fica a parte de teste, a parte de qualidade do código? A parte de teste, ela é diferente dos outros tipos de sistemas que a gente tem? Ou da mesma forma que a gente desenvolve um teste unitário, um teste de sistema, um teste de integração e assim por diante, acontece em sistemas adaptativos? Excelente pergunta, porque o que acontece? Quando a gente olha um sistema cuja arquitetura não foi pensada na adaptação, né, a gente vai ter, por exemplo, a representação de um programa a nível de grafo. Se a gente pegar a representação de um programa a nível de grafo, a gente vai partir do princípio que eu tenho uma unidade de um programa e ela não vai ter modificações naqueles nós e naquelas arestas, né? Não vai ter modificação alguma, né? Então a gente consegue definir um teste, por exemplo, funcional, estrutural, que leva em consideração algum critério, né, de todos os nós, por exemplo, todas as arestas, né? Agora, isso para um sistema onde a gente olha essa unidade de programa que não tenha modificações no comportamento. Mas, puxando o gancho na sua pergunta, quando a gente tem uma análise envolvendo vários sistemas, o teste, por exemplo, ele não deve levar em consideração somente unidades isoladas. Ele deve levar em consideração também a arquitetura, né? Porque, novamente, não tem como pensar num sistema adaptativo sem pensar na arquitetura, né? Então, o que antes a gente conseguia pensar num sistema sem arquitetura, sair desenvolvendo a torta direita, de qualquer jeito, como é feito muitas vezes ainda, a gente vai descobrir que o negócio vai virar lixo depois de alguns meses, né? Então, depois de alguns meses que alguma organização, a hora que a organização começa a pensar, nossa, eu preciso de arquitetura, já é o momento que ele já pode jogar tudo fora, porque não vai ter como ele criar uma arquitetura com um sistema rodando meses depois no cliente, né? Na onde o sistema a gente começa a ter vários Frankenstein, né? Então tem até um exemplo. Por que linha de produto? Inclusive é uma possível sublinha quando a gente trabalha com sistema adaptativo também, né? Às vezes você tem um produto, né? E esse produto é tão legal no que você está lançando no mercado que vários clientes vão querer, certo? Vários clientes vão querer aquele seu produto. Mas uma coisa que acontece quando você não pensa na arquitetura, né? Uma coisa que acontece é o quê? Para cada cliente, né, você vai gerar um subproduto. Sim. Então, o que às vezes era um único produto, viram vários produtos. Conforme você vai aumentando a cartela de cliente, vão virando vários produtos. Contrata programador, você vai ter um programador para cada cliente. Essa é uma tendência. A hora que o cara percebe que ele fez caquinha, né, já está tarde demais, né? Que para manter aquela empresa ele vai ter que manter uma estrutura complexa. E um negócio caro, né? Caro pra caramba, né? E esse gancho, por quê? Imagina a gente ter um engenheiro de software com um outro programador, com uma equipe para manter um sistema só para um cliente específico. Vai ver, não dá para pagar. Exatamente. E isso expansivo. Vai crescendo. Né? E se o produto for bom... tende a aumentar, etc. Porque às vezes o produto é bom. Mesmo todo... Exatamente. E se a ideia é boa, o produto for bom, né, é mais um motivo do porque às vezes... você vai aumentar o número de clientes e vai também aumentar as caquinhas, digamos assim, né? E aí esse gancho
pega justamente na ideia de sistema adaptativo, né? Porque o sistema adaptativo, como você pensa na arquitetura desde a sua concepção, né? Você vai definindo a sua arquitetura e os seus modelos, já pensando nessas possíveis features, por exemplo, essas possíveis linhas. Entendi. Por exemplo. Mas aí tem outra coisa. Porque parece que quando a gente está com um sistema adaptativo, a gente está com um elemento mais flexível, né? Só que demanda para a gente um conhecimento e manutenção de software que é um pouco mais robusto. Isso não torna a manutenção, ao passar do tempo, dado esse exemplo que você deu, de que dependendo a gente vai ter que ter uma equipe para cada cliente, no caso de não ter feito as coisas certas. Sim. Mas fazendo tudo certinho, tende a melhorar a manutenção do software ou tende a aumentar a complexidade da manutenção do software? Assim. Porque aí fica coisas mais flexíveis. Entendi. Então a equipe fica mais dinâmica, para conhecer mais partes do sistema. Como é que fica isso? Só que você pode encarar isso como padrões de projeto, por exemplo. Você poderia ter padrões voltados para adaptação, por exemplo, de modo que, né? Primeiro, a gente já sabe, né? Que se a gente não levar em consideração um projeto, uma boa arquitetura, um bom projeto de uma forma geral, tem um tempo de vida curto, né? Agora, se essas arquiteturas elas já forem pensadas com utilização de projetos e padrões de projetos, com técnicas que levem em consideração que aquele sistema que você está desenvolvendo agora, ele vai receber outros subsistemas, por exemplo, que melhoram o funcionamento dele, né? Esses padrões de projetos, digamos assim, poderia ser disseminado nessas equipes, né? Que aí mesmo que, beleza, vai aumentar a quantidade de padrões para as pessoas utilizarem. Mas antes várias pessoas utilizarem padrões do que pegar o famoso futuro código cebola, né? Toma com abacaxi é seu, né? Aí 300 clientes, 300 programadores diferentes, né? Então, se a galera, né, primeiro, já tivesse pensado em arquiteturas antes, arquitetura de software mesmo, do padrão, isso já aconteceria menos, né? Já teria menos problema, né? E aí, se a gente começar a analisar que os sistemas emergentes, que a gente fala, né, os contemporâneos, todos já vão acabar tendo característica de sensores. Hoje, às vezes, um sistema de informação comum, você já vai estar lidando, às vezes, com sensores, eventualmente, né? Você vai estar lá, por exemplo, criando um sistema de informação que vai estar gerindo dados financeiros, só que aí você colocou um sensor para ler algo, sei lá... Impressão digital, por exemplo? Oi? Impressão digital? Impressão digital, por exemplo, né? Poderia ter um sensor envolvendo essas impressões digitais, ou poderia ter sensores espalhados, né? Para resolver um problema particular de algum domínio de aplicação. Só de você ter esses sensores espalhados, né? Um sistema que, num primeiro momento, ele era um sistema de informação comum, ele já vai demandar a característica contemporânea dos próprias tecnologias, né? Entendi. Então, na verdade, as próprias tecnologias contemporâneas já vai direcionar ao uso, né, de aplicações como essas. Perfeito. Né? Nossos convidados têm... Ô Bento, mas por exemplo, na área da tecnologia, que é uma área que evolui muito, tipo assim, cada dia a área evolui exponencialmente. Tem como eu fazer um sistema adaptativo, tudo com arquitetura, e eu garantir que ele, mesmo com a área que evolui rápido desse jeito, ele consiga permanecer funcional, mesmo com a evolução da área, assim, rapidamente? Não se tornar obsoleto. Não se tornar obsoleto. Entendi. Olha, aí que tá. Obviamente, não tem como a gente prever todas as tecnologias que vão surgir, né? Mas é mais um motivo do porquê é importante a gente lidar com arquiteturas de software, por exemplo, que tá bem ligado ao sistema adaptativo. Por quê? Por exemplo, eu sei que amanhã ou depois, por exemplo, vai surgir uma forma nova de identificar a geolocalização, por exemplo. Ou eu posso esperar, ou eu posso, digamos assim, a gente pode esperar um novo sensor de um novo contexto, ou uma nova tecnologia que os dados são mais precisos. O que acontece? Por você seguir padrões arquiteturais, os padrões arquiteturais já vão levar em consideração, né, certas camadas, né? E essas camadas são interessantes porque, por exemplo,
dentro de da arquitetura de sistema adaptativo, por exemplo, existem várias camadas, né? As camadas mais inferiores, que são as que lidam diretamente com o sistema que tem os problemas que estão sendo resolvidos, que a gente chama de sistema-alvo, né? Ou target system, né? O que acontece? Esse sistema, eu tenho um sistema que é o gerenciador e eu tenho o sistema gerenciado. O sistema gerenciado é o sistema que resolve o problema, por exemplo, da sua empresa. O sistema gerenciador, ele vai poder monitorar esse sistema-alvo. Mas o que acontece? Às vezes surgem tecnologias novas, que nem você muito bem colocou. Independentemente se quais tecnologias são essas, elas vão estar num nível mais baixo. E por elas estarem num nível mais baixo, você lida de forma, digamos assim, abstraída, né? Isso também é uma ideia legal que a gente tem. No uso de arquiteturas de computadores, de uma forma geral, né, e de camadas, é que você consegue isolar as camadas. E existe uma camada nas arquiteturas de sistemas adaptativos que chama probes e gauges, né? Essas probes, por exemplo, elas podem ser qualquer, né, análise de sensores, independentemente da tecnologia que está sendo utilizada. Então, às vezes, por exemplo, essa tecnologia nova, às vezes, utiliza um padrão REST, ou utiliza um padrão específico de comunicação, ou às vezes utiliza, sei lá, algum protocolo novo de comunicação futuro. Então, independentemente desse protocolo novo, ele vai estar num nível de abstração baixo. E por ele estar num nível de abstração baixo, é facilmente acoplado e desacoplado, né? O que nós utilizamos bastante hoje em dia, por exemplo, é uma arquitetura de microserviços, por exemplo. Então, independentemente da tecnologia que você usa, do SO que você está utilizando, né? Você lida isso como se fosse um protocolo REST, por exemplo, né? Então, mudou a tecnologia, não tem problema. Eu desacoplo aquela tecnologia, acoplo outra. Como ele está numa camada inferior da arquitetura, todo o resto das arquiteturas não vai ter influência. Você faz o sistema inteiro por causa de uma tecnologia só. Exatamente. Isso já é muito utilizado hoje quando a gente analisa qualquer linguagem de programação. Uma linguagem de programação, quando você programa em Java, você não necessariamente sabe, né, qual que vai ser o assembly gerado, né? Vai ter lá vários tipos de arquiteturas de destino, né? Mas como existem camadas, né, então você pode mudar ali qualquer hardware, mas você vai continuar programando Java. Independentemente. Entendi. E mais nessas questões que você tinha falado, que existia um sistema gerenciado e um gerenciador. Uhum. E o gerenciador fica lendo esse sistema gerenciado. No sentido de que, caso o sistema gerenciado apresente alguma falha ou algum outro tipo, o gerenciador ele assume esse sistema? Excelente pergunta. Uma das características justamente do gerenciador é ele analisar a saúde do sistema gerenciado. Uhum. É um dos motivos legais da gente ter sistemas adaptativos também, né? Que é justamente, imagine um robô, por exemplo, que ele tá andando, um robô que não é adaptativo, olha que ele quebrar uma perna, o que vai acontecer? Ele vai cair. Né? Agora, se você colocar um robô adaptativo, né? Que inclusive, se a gente for analisar esse exemplo, parece besta, mas a própria biologia, né, a adaptação da biologia, ela influenciou sistemas adaptativos, né? Então, o que acontece? Se o robô quebrar a perna, né, se o robô perder uma perna, o sistema adaptativo vai fazer o que para ele? Pega essa muleta, por exemplo. E aí ele vai continuar andando, né? Adaptou. Com a muletinha. Com a muletinha, mas vai, né? Vai continuar andando, né? Então, isso se aplica a vários cenários, mas aí que tá. Você tem que ter um controlador, que a gente fala, né? Você tem que ter um cara que vai analisando, né, a saúde, né? O exemplo é saúde, mas poderia ser qualquer coisa, né? Que aí poderia ser vários sub-itens. Aí cada item você pode ir incluindo na adaptação. Quanto mais itens de adaptação você coloca, mais adaptativo você torna o sistema. Né? Interessante. Por questão de curiosidade também, sou muito curioso. Como nós somos... a gente gosta de ciência, gosta de investigar as coisas. Na sua linha de pesquisa, quais são os passos, ou melhor, quais são os novos caminhos que a sua área tem, dessa questão de sistemas adaptativos, etc., que o pessoal tem pesquisado? Ou seja,
qual aquele gargalo, qual aquele elemento que está causando curiosidade nas pessoas, nos cientistas, para falar, olha, isso aqui é uma inovação, isso aqui é uma direção futura, isso aqui é um problema de pesquisa, isso daqui é uma coisa que a gente tem que investigar. Você consegue falar para a gente assim, um elemento que está, olha, isso aqui está em alta, o pessoal tem pesquisado muito isso daqui? Não, com certeza, né? Bom, uma coisa que a gente tem na computação, de uma forma geral, muitas propostas, né, elas são realizadas. Então, às vezes, o cara propôs modularização lá na década de 50, né? Tem esse código aqui, vamos modularizar ele para tirar partes desse código, colocar naquele outro módulo, criar outros módulos e tudo mais. Bom, são propostas lá da década de 50, né, com os primeiros trabalhos lá de Parnas, etc. Não diferenciou muito hoje em dia, né? Se a gente for analisar, o que muda, na verdade, dessas propostas iniciais são o quê? As tecnologias, né? E melhorias para lidar com essas tecnologias. É engraçado, né? Porque você falando isso daí, eu lembro, porque assim, por exemplo, a gente está criando cenários de teste. A gente só conseguia cobrir um certo tipo de cenário porque nosso computador não dava conta de executar mais coisas. Né? Aí melhorou a tecnologia do computador, pronto, agora a gente consegue pesquisar mais porque a gente consegue agora testar mais coisa. Né? E aí vai dessa mesma linha. Exatamente. Né? Então, às vezes muita coisa, a gente está experimentando coisa que já bolaram, né? Que já propuseram muitos anos atrás, né? Então, não tinha tecnologia para isso. Não tinha tecnologia para isso, exatamente, né? E a gente está vivendo numa época legal de sistema adaptativo, porque nos últimos anos tem uma grande iniciativa chamada microserviços, né? Então, é uma tecnologia fantástica para sistemas adaptativos. Por quê? Porque o próprio sistema adaptativo, ele é um sistema distribuído, né? Então, por ele ser distribuído desde a sua concepção, só que vamos analisar aí décadas atrás, né? Beleza, a proposta do sistema adaptativo estava lá, né? Mas tinha de subsistemas e tudo mais, mas vai implementar um sistema daquela época lá distribuído, né? Então, hoje em dia, por exemplo, né? Quando eu comecei esse projeto, isso foi por volta de 2012, né? Em 2012 já era caramba para você encontrar experimentação, né? Até tinha iniciativas, mas era aquela iniciativa assim, tá no meu artigo. Aí você mandava um e-mail pro cara que elaborou o artigo, né? O cara já não tinha o código mais, não conseguia replicar aquele resultado daquele trabalho. Mas como você publicou numa revista top pra caramba, sendo que você nem tem mais o código, né? Então, outra coisa que mudou, né? Porque hoje tem que ter pacote de aplicação, tem conferência, o journal que for, que pede. Exatamente. Então, essas iniciativas, como essa, por exemplo, de reprodução, melhorou pra caramba, né? Então, por volta de 2017, 2018, né? Uma iniciativa legal que teve foi justamente portar, né, experimentos para um cara chamado Kubernetes e Docker, né, que é um nome que impactou tanto na vida do programador nos últimos anos, né, que hoje em dia qualquer vaga de emprego, né, o primeiro item, dominar o Docker, né? Mas por que isso aconteceu? Porque parou aquela ideia de só funciona na minha máquina, né? Parou aquela ideia de no meu funcionou, no seu está funcionando porque você não configurou direito. Não, tá esse arquivo aqui, você tem que executar do jeito que está aqui. Vai funcionar, tem que funcionar. Exatamente. Com essa iniciativa, juntamente com tecnologias de microserviços, né, foi um boom, né? Foi tão assim impactante que às vezes você vai submeter um artigo numa revista ou numa conferência, vai ter um monte de trabalhos na mesma linha. Você tem que até que tomar cuidado às vezes, né, dependendo do pool que você manda o seu trabalho, né, e às vezes pode escorrer ali. Mas assim, basicamente, né, a galera tá investigando o uso de microserviços, por exemplo, descentralização. O que antes a gente já tinha como proposta, agora a gente consegue ter experimentação. Perfeito. E com experimento a gente consegue ter resultados, a gente consegue ter... refutar hipóteses. Exatamente. Agora não tem como eu não perguntar, com o advento da IA, apesar que as pessoas, a sociedade como um todo, acha que IA surgiu foi agora, né? Sendo que IA existe há muito tempo. Só que a gente não tinha essa disseminação, essa conjuntura, né, da IA tão forte como agora a gente conseguiu ter. Nessa linha de IA, com o advento
da aplicabilidade da IA. Sim. Isso trouxe um benefício a mais para essa linha de pesquisa, ou vocês ainda não viram uma aplicabilidade de utilizar a IA para ajudar, para poder criar alguma coisa? Não, tem aplicabilidade sim, né? Obviamente, a gente não pode fugir da arquitetura. Porém, a gente pode melhorar o que a gente consegue fazer com o IA. Porque assim, o sistema adaptativo, quando a gente está falando do controlador, né, esse controlador ele vai ter vários subsistemas, né? Então, cada subsistema faz uma coisa em particular, né? Então, o controlador, às vezes, vai ter um subsistema lá de melhorar a saúde. Outro subsistema de teste, né? Outro subsistema de, eventualmente, falhas, né? O que acontece? Ainda é regido pela arquitetura, e deve ser. Agora, o que a gente pode melhorar é as análises de dados que esses subsistemas avaliam. Né? Então, o que isso acontece? Eu posso melhorar minha adaptação, eu posso ter uma adaptação mais precisa, eu posso ter dados que são trocados entre o subsistema de uma forma muito mais fidedigna, uma forma muito mais precisa mesmo. Né? Então, eu posso, inclusive, criar um subsistema, né, que é focado só em análise de dados. Analisar, por exemplo, quais as adaptações foram realizadas, e por que elas foram analisadas. Olha que dados legal. Você pode colocar uma IA, por exemplo, ali, que poderia olhar a própria saúde do controlador. Né? Interessante. Inclusive, é um trabalho que a gente tá atuando de um cara chamado metacontrolador. Então, o metacontrolador, por exemplo, ele tem um subitem que ele adapta o adaptador. Né? Confuso, né? Adapta o adaptador, exatamente, mas essa é a ideia, né? Os níveis metas, né? Então, as metas análises, né? Que a gente pode incluir IA também, que aí você pode melhorar a adaptação. Entendi. Então, a IA só veio para ajudar, na verdade, nesse ponto. Legal, interessante. Por fim, para a gente entender assim, que conselho você daria para a gente, em termos assim, dos profissionais da área, dos alunos, dos estudantes, que queiram se especializar em sistemas adaptativos, em arquitetura de software, quais os conselhos você daria para eles, quais as habilidades essenciais que eles deveriam conhecer, que linha que eles deveriam buscar, como que eles buscam conhecimento nessa área para poder ver, por exemplo, os profissionais, para ver se eles estão fazendo as coisas certas, Sim. Tá? Ou para aprender, se não estiver fazendo. Sim. E os alunos, como que eles aprendem, quais disciplinas que eles conseguem ter esse tipo de conhecimento, ou qual área que ele pode ir para ele poder entender um pouco mais disso? Entendi. Não, claro, com certeza. Bom, hoje em dia, principalmente quando a gente fala de software e arquitetura, né, não dá para não falar sobre tenta implementar, testa, só que para fazer isso, tenta utilizar as tecnologias atuais nossas. O que nós temos hoje? Né, um dos exemplos que a gente acabou de falar. Estuda Docker, né, estuda Kubernetes, estuda como que você consegue experimentar. Estou rodando um código aqui, estou aprendendo de forma teórica. Não, para um pouquinho, deixa a teoria, você vai ficar voltando a teoria toda hora, mas implementa, né? Cria o seu, digamos, o seu cluster que a gente fala ali, começa a implementar os seus Docker files, começa a implementar as suas aplicações, já, digamos assim, pensando, né, na arquitetura dela, né? E não só na arquitetura dela, mas ela funcionando, né? Porque uma coisa que a gente tinha muito problemas antes era trabalhos mais de grau teórico. E quando a gente tinha um trabalho de grau muito teórico, a gente tinha muitos problemas depois, até para você, digamos assim, testar se você estava aprendendo alguma coisa ou testar se você estava fazendo algo útil, digamos assim. Né? Então, se a gente for analisar tecnologias, estuda Docker, estuda Kubernetes, estuda microserviços, né? Estuda protocolos de comunicação entre microserviços. Que mais? Disciplinas. Aqui no curso, por exemplo, a gente tem uma disciplina de processo de qualidades. Lá vai ter uma certa estrutura de um negócio chamado DevOps. Né? Então, DevOps é um termo legal. Né? É uma coisa que tem E olha que legal. É outro que está junto com o Docker lá na vaga de emprego. Exatamente. E pensando em adaptativo, né, o DevOps também é um negócio interessante, porque se a gente for analisar o pipeline do DevOps, né,
você consegue automatizar ele para uma ideia de adaptativo. Então imagine você ter um sistema adaptativo que o comportamento dele é o DevOps. Né? Interessante. Então você consegue fazer o quê? Né? Tudo bem, no longo prazo pode tirar emprego de uma galera. Mas assim, é assim que funciona, né? É assim que funciona a tecnologia, né? A IA, por exemplo. A IA, por exemplo, né? Sai outros surgiram, né? Exatamente. Se adapta, porque precisa porque, por exemplo, exatamente. Precisa da manutenção na IA. Exato. Eu falei isso. Então Exatamente. alguém tem que saber a IA para poder, o que está lá por trás para poder dar manutenção. Então Sim. não vai acabar com tudo. Não, com certeza não. Você vai melhorar, você vai deixar essa galera que às vezes faz trabalho manual fazendo coisas mais importantes. E deixar essa galera mais específica, com mais qualidade, uma galera com mais bagagem. Né? Exatamente. Se você vê um processo inteiro de DevOps, por exemplo, né, você consegue enxergar, né, um sistema adaptativo. Né? Você consegue enxergar o quê? Códigos novos chegando, features novas sendo incluídas e testadas, né? Não passadas. Né? Então você pode embutir novos subsistemas nisso, né? E deixar mais automatizado. Perfeito. Então, gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso podcast. Falar para o pessoal que tem nos acompanhado, para poder continuar nos acompanhando. Sempre estamos em busca de novos conhecimentos, de novas pessoas que possam conversar com a gente, participar com a gente. Em breve nós teremos participação de convidados também da indústria, e convidados que saibam bastante sobre IA, para poder vir debater com a gente sobre esses pontos de IA, né? Para que a gente tenha essa dimensão de como está a nossa área da computação. Então, agradeço a sua presença por estar aqui conosco e agradeço também os nossos convidados. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Valeu, obrigado.